7 minutos para as 11 da manhã. Bem-vindos à segunda parte. Precisão, Já viste? Jorge É para que Gabriel. saibas, Sónia Araújo. Tu adoras isso. Estamos a conversar com o Tiago Sabalão, que podem aplaudir de novo, por favor. Ainda há pouco o apresentámos. É psicólogo e terapeuta de casais e de famílias. Tiago, prometemos falar sobre infidelidade. Prometemos. Cá está um verbo que é utilizado nas relações. Eu prometo. É verdade, sim. Prometo ser-te fiel, não é? É, não é? Nem sempre as coisas. O que é, afinal de contas, a infidelidade? Sério, é uma boa questão. A infidelidade, todos nós sabemos, não é? Uma definição, digamos, mais generalista, que no fundo tem a ver com a quebra de um compromisso, a quebra da confiança, se eu estou numa relação monogâmica e se quero que aquela relação seja exclusiva, somos exclusivos um para o outro, eu não espero que surja aqui uma terceira pessoa, não é? E, portanto, se eu quebro essa regra, eu estou a ser infiel. Só que é importante percebermos outra coisa, que é infidelidade para cada um de nós. Claro. Porque, para mim, infidelidade pode ser uma coisa, para a Sónia ou para o Jorge, infidelidade pode ser outra. Muitas vezes nós associamos a infidelidade apenas ao ato sexual, não é? E se eu me envolvo sexualmente com outra pessoa. Mas há casais que pensam de forma diferente. Por exemplo, se um dos elementos consome pornografia e, de certa forma, transforma ali as suas fantasias para ele próprio, a pessoa pode sentir que está a ser traída, não é? Ou, em alguns casos, onde querem que a relação seja tão exclusiva que não permitem que uma pessoa tenha uma conversa, um café, tomar um café, ter uma conversa um bocadinho mais longa com uma pessoa de um género diferente, por exemplo, estamos a falar de relações heterossexuais, o olhar na rua, não é? Se alguém que está a passar tem de estar focado em mim, olhar para mim, não olhar para mais ninguém. Portanto, há aqui, isto eu enquanto clínico, não é? Estou mais atento também a estas questões porque percebo especificamente o que é que cada pessoa que me procura, o que é que cada casal que me procura, isto é uma exploração importante fazer, o que é infidelidade para eles, não é? Claro. Para perceber quando é que ele está a quebrar as regras ou quando ela está a quebrar as regras. E, Tiago, procuram-no efetivamente casais ou procuram-no mais individualmente, seja homens ou mulheres? Ok, as duas coisas. Procuram casais que pretendem saber se após a traição, a infidelidade e essa relação, não é? Se é possível reerguer a relação. Também encontram alguns com uma maior desesperança do que outros, mas, no entanto, o facto de procurarem significa que acreditam, de alguma forma, por pouco que seja, que é possível fazer alguma coisa. Mas também procuram pessoas sozinhas, homens e mulheres, e com um duplo papel. Ou pessoas que foram, no fundo, traídas, digamos assim, ou pessoas que traíram ou estão a trair, ou seja, estão a viver uma vida dupla. E procuram porquê? Porque podem estar a viver uma vida dupla e estarem muito bem com isso. Mas muitas vezes acontece que não estão bem com isso e começam a ter um conjunto de sintomas que os leva a ficar mal com eles próprios, a perder a capacidade de concentração no trabalho, a sentir sentimentos de culpa, enfim. Notarem-se alguns desequilíbrios. Sim. Tiago, diz que as pessoas que expõem o seu ciúme ao limite que são doentias. Elas estão a passar por alguma doença? O ciúme doentio pode ser considerado uma doença? Pode-se dizer que existe um ciúme patológico, não é? Ou seja, aquelas pessoas que de facto levam ao extremo o seu ciúme e condicionam de todo uma vivência saudável. E chegam à violência doméstica, e chegam à morte. Exatamente, ou seja, aqui pode entrar, por exemplo, o sentimento de posse. Em vez de falarmos aqui num sentimento de pertença, que é o nome dos meus livros, não é? Falamos do sentimento de posse, em que a pessoa acha que o outro elemento que está com ele ou com ela, que é propriedade sua. E, portanto, enquanto propriedade sua, não tem muitos direitos, tem muitos deveres para com ele, não é? E, nesse sentido, esse ciúme, se acontecer aqui, esse ciúme obsessivo, acaba, de facto, por ser patológico, porque prejudica não só a pessoa que está a conviver, que fica extremamente limitada na sua vida, mas o próprio também está sempre sob grande ansiedade, sob stress, a perceber como é que tudo vai correr. As pessoas estão muito desacreditadas nas relações e nas relações para a vida. É possível evitar uma traição? Ok, eu não sei se as pessoas estão desacreditadas das relações.
eu acredito que as pessoas continuam a acreditar nas relações. Senão não se casavam. Certo, Senão não se não é? juntavam. É verdade não é? que há taxas Verdade. elevadas de divórcio, mas também há taxas grandes de casamento. Também. E as pessoas estão sempre à procura de encontrar o tal, de O encontrar tal. a sua cara Sim. metade, de encontrar alguém com quem se identificam. Por isso eu diria que as pessoas estão efetivamente preocupadas em encontrar alguém, como eu costumo dizer, mais mal bem acompanhado do que só. E é verdade, porque uma boa relação traz aqui grandes benefícios para a nossa qualidade de vida, para a nossa saúde, etc. Colocando, respondendo à pergunta. questão, Sim. não é? Se é possível Que é uma erguer- das questões que nós É uma temos. É das possível questões. evitar uma traição. se é possível evitar uma traição, eu digo que seria muito arriscado dizer que é possível evitar uma traição. Eu posso dar um conjunto de ingredientes que podem fazer com que as pessoas estejam melhor dentro do seu relacionamento, cultivem melhor o seu relacionamento e, portanto, aumentam as probabilidades de conseguirem estar bem dentro do mesmo. Porque há inúmeras causas, não é? Há inúmeras causas. Posso dar aqui alguns exemplos. Vamos a isso. Por exemplo, até que as pessoas consigam identificar, acaba por ser mais simples. Vamos imaginar um casal em que, não interessa se é o elemento masculino ou feminino, mas vamos imaginar que é o elemento masculino que está à procura de se envolver sexualmente com a sua parceira. Mas ela diz que está cansada, que lhe dói a cabeça, ou o que quer que seja. Mas atenção, que isto também acontece ao contrário. Sim, ao inverso contrário, acontece. naturalmente, Temos que pôr há a para os ideia de dois que só as Sim. mulheres é que têm estas Não, é uma queixas, ideia mas os homens feita. também. É Vamos verdade. aos clichês. Mas, exato, portanto, vamos imaginar que isto acontece. E o que é que acontece uma vez? Acontece duas, três, quatro, cinco. E a pessoa começa a sentir-se rejeitada, não é? E ao sentir-se rejeitada, se calhar começa a pensar noutras coisas e dizer, ok, então se para mim esta dimensão, por exemplo, a dimensão da sexualidade é muito importante e se ela não está aqui a ser cultivada, então se eu estiver num determinado contexto onde alguém me dá atenção e se calhar até faz promessas, não é? Sim. No sentido de ir ao encontro daquilo que ele procura, pode surgir aqui a traição. Este é um dos exemplos. Deixa-me dar outro exemplo em termos de traição. Vamos imaginar que uma pessoa entra num relacionamento, é alguém muito extrovertido, alguém que gosta de estar com os amigos, de jogar futebol, de fazer um conjunto de coisas. De repente entra num relacionamento onde a pessoa com quem está diz assim, agora tens de ter um bocadinho mais de calma, não é? Tens de focar em Menos nós. vida social. Menos vida exato, social. Menos saídas com os amigos. A rede social, a rede familiar é extremamente importante para cada um de nós e para o casal Equilíbrio, também. sim. Portanto, se existe este sufoco em torno do nós e não há possibilidade, digamos, das individualidades também terem a sua vida, pode fazer com que depois apareça alguém que tenha uma filosofia de vida diferente e de primazia aqui a esta e que atrai liberdade a pessoa, não é? e que por isso atrai mais a pessoa. Mas deixe-me só dar mais um pequeno exemplo. E este aqui, se calhar, pode deixar as pessoas assim um bocadinho inquietas. Que Ótimo. é, vamos imaginar um casal onde eles estão muito bem, sexualmente muito bem, têm profissão, profissionalmente estão muito Estáveis, bem. sim, sim. São bons amantes, são bons companheiros, enfim, está tudo muito bem. Vamos intitular de um casal feliz, ok? Mas um deles vai de viagem profissional, por exemplo, vai para Lisboa e até durante o trabalho, até ia criando algumas fantasias, porque também as pessoas têm essa liberdade, independentemente de estarem felizes ou infelizes no Sim. casamento, com um determinado colega ou com um chefe. E nesse dia, o chefe ou o colega lança um convite, a dizer assim, eu estou aqui no quarto do hotel, sozinho, etc. E, enfim, o desejo entra aqui, não é? E a fantasia que foi sendo criada também entra aqui. E vou, não vou, e pode ir. E pode sentir-se bem com isto. E até alimentar aqui este secretismo, não é? Em torno deste relacionamento. Pode ser uma coisa fugaz, uma coisa pontual, ou pode depois até ser duradoura. Portanto, estamos a falar aqui de pessoas que estão bem, casais que estão felizes, E que mas pode que no acontecer fundo também, podem não é? procurar um bocadinho mais ou procurar experiências diferentes, não Ou é? ocorrer uma experiência que às vezes o álcool serve de desculpa para que tenha acontecido. Pode-se arranjar mil e não uma é? desculpas, Sabe? não é? Estava bêbado! Eu estava bêbado! Podemos Exatamente. traçar aqui inúmeros cenários, não é? Não é? Quer dizer, Podíamos, sim, sem dúvida. Agora Mas isto falamos, pode acontecer. e o nosso foco hoje é o pós, Como não é? é possível reerguer? Como reerguer uma relação depois disto. Isto para terminar, porque nós já estamos. Ok. A conversa já se. E aí já se deu. entra o seu trabalho, Já entra como no terapeuta. trabalho. Sim. Não Eu diria que é muito difícil sozinhos conseguirem reerguer uma relação. E por uma razão muito simples. Primeiro porque podem não ter as competências necessárias para Claro. conseguir resolver isso. E depois porque do ponto de vista social há um julgamento tão grande em torno disto
que só dificulta o trabalho que eles possam fazer. Então, a simples oportunidade deles poderem entrar no meu gabinete, poderem expor aquilo que sentem, aquilo que querem, mesmo que digam, mas a minha mãe, mas os meus amigos, etc., dizem que eu não devo continuar nesta relação porque eu fui traída ou porque eu fui Então, traída, a primeira mas eu coisa quero. é tapar os ouvidos ao que os outros dizem. É isso? É tapar a os primeira ouvidos ao coisa que que os outros faz, dizem. que Sim, nos sim. aconselha. É importante tapar os ouvidos aos que os outros dizem, focarem-se neles próprios. Claro. E eu estava a dizer há pouco Sim. que eles não tinham, podiam não ter competências para resolver Para algumas resolver coisas. sozinhos. Às vezes têm, e muitas vezes têm. Mas Eles não conhecem. sabem que as têm. E o trabalho também é. Claro que, por um lado, e numa fase inicial, há ali uma intensidade muito grande em termos emocionais e obriga a que haja ali um apoio, uma escuta muito grande da minha parte em torno do que vão vivendo, sentindo, etc. Mas depois, com o avançar, eles vão conseguir perceber que eles próprios também têm competências e que podem ser capazes de superar. É possível erguer uma relação após uma traição, sim. Tiago, voltaremos a conversar com certeza sobre relações, porque é disso que se trata. Muito obrigado por aqui ter Obrigada. vindo. Obrigado também. E fica a sugestão dos Já seus sabem, livros. procurem também na internet e há um curso dentro em breve no El Corte Inglês. Olha, já deu. Américo Biscoito, Deu a- olha, não foi por Eu acho querer. que Deu a a Jacinta geneira. ouviu a nossa conversa. Deu a geneira, deu a geneira. Obrigada. que é que se Américo, passa, te Jacinta? perdoa-me.